tudo bem? Este é o quarto vídeo da série Bordado pelo Mundo e hoje o nosso destino está lá do outro lado do planeta, na Ásia. É que nós vamos fazer um tipo de bordado japonês, que é todo formado por figuras geométricas e tem um resultado maravilhoso. Vocês já ouviram falar do sashiko? Conhecem a história dessa técnica? Eu vou contar um pouquinho para vocês. O sashiko é um tipo de bordado único, com características bem marcantes. Sua origem nos remete a comunidades rurais e pesqueiras do norte do Japão, embora ainda não tenham sido encontrados registros de quando e onde essa técnica foi criada. O que se sabe até o momento é que o sashiko é um tipo de bordado derivado da costura, do reparo de roupas, quando mulheres usavam fios para alinhavar um pedaço de pano ao outro, o que acabava criando padrões decorativos. Muitas vezes, os trabalhos eram feitos com linhas reaproveitadas, sobre tecidos de linho, cânhamo, algodão. Pelo menos durante os últimos 4 séculos, o sashiko era considerado uma boa opção de renda durante o rigoroso inverno japonês, quando as pessoas não podiam ir trabalhar no campo. Inclusive, muitas meninas frequentavam escolas de bordado durante o inverno para, além de aprenderem o sashiko, desenvolverem a paciência e a perseverança, que eram características muito valorizadas para as esposas das famílias camponesas. A palavra sashiko significa pequenas pontadas. O sashiko tradicional era feito com linha branca sobre o tecido azul índigo, usando 3 camadas de tecido para formar desenhos geométricos. Hoje em dia, pode ser bordado das mais diversas cores, com uma só camada de tecido. A técnica do sashiko pode ser considerada uma forte expressão artística japonesa e já migrou dos tecidos para a arquitetura, para a cerâmica e até para o uniforme da seleção japonesa de futebol. Para quem se interessar, há muitos perfis de bordadeiras japonesas na internet para a gente conhecer um pouco mais do sashiko contemporâneo. Gente, eu tenho que confessar para vocês, de todas as técnicas de bordado, o sashiko é a que mais me desafia, porque é um bordado de precisão. Ele é cheio de regras, de métodos, a começar pelos materiais. Existe uma linha específica de fazer sashiko, mas que ela não é muito comum no Brasil. Então, como eu sempre digo, nós vamos fazer um bordado inspirado no bordado japonês, mas com algumas adaptações brasileiras. Para fazer o nosso bordado de hoje, nós vamos precisar de tecido liso, que eu vou utilizar de cor branca para facilitar a visualização, mas vocês podem escolher qualquer cor. Régua, caneta mágica ou lápis ou giz de costura. Para quem for usar tecido de cor mais escura, tem essa opção aqui da caneta de carga branca, que contrasta melhor no tecido escuro. Agulha, tesoura e linha. Já que é mais difícil da gente encontrar a linha específica de sashiko, nós podemos usar tanto a linha de meada como a linha de novelinho, mas hoje eu vou experimentar essa linha torsal de algodão, que eu comprei de um produtor artesanal aqui de Belo Horizonte. Ah, e só para lembrar, o sashiko é um tipo de bordado que não usa bastidor, e daqui a pouquinho vocês vão entender o motivo. Para começar, nós vamos pegar a régua e a canetinha e vamos fazer uma grade aqui no centro do tecido. Hoje eu vou fazer um bordado de 10 por 10 centímetros, mas a nossa marcação vai ser de meio em meio centímetro. No meu desenho de 10 centímetros,
eu fiz 20 marcações de meio centímetro cada e agora eu vou fazer mais 20 na vertical para formar uma grade. A marcação do tecido é uma etapa fundamental para o desenvolvimento de um bom sashiko, porque, como eu disse, este é um tipo de bordado de precisão e quanto mais certinho ficar o risco, mais chances a gente tem do nosso sashiko ter um bom resultado. Uma dica que eu dou para vocês é que hoje em dia já existem réguas no mercado que nos permitem fazer toda essa marcação sem precisar ficar contando. É uma régua em forma de grade ou em forma específica de desenhos de sashiko, como esse daqui. Então você compra a régua e já faz a marcação sem precisar ficar contando. Esta grade que nós fizemos aqui no nosso tecido nos permite fazer uma infinidade de padrões de sashiko, mas eu escolhi um específico para a gente fazer hoje, que é este. E como que a gente vai fazer? Antes de começar, precisamos estudar o caminho que nossa agulha vai fazer no tecido. E este é um dos segredos do sashiko. Nós vamos começar colocando um pedaço de linha na nossa agulha e dando um nozinho na outra extremidade. Começando de baixo para cima nesta primeira fileira, nós vamos fazer um quadradinho, pula um quadradinho, um quadradinho, pula um quadradinho. Vou fazer esse primeiro quadradinho, pulo o segundo, faço o terceiro, pulo o quarto. E vou fazer esses pontos alternados até o final. Aqui a gente já consegue observar por que a gente não usa bastidor no sashiko. Justamente porque a gente precisa deste movimento de embolar o tecido, para facilitar os nossos pontos. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. E esse movimento do tecido emboladinho não é permitido com o bastidor, que deixa o tecido bastante esticado. Vou continuar. Para baixo, para cima, para baixo, outra dica importante a respeito do sashiko é não tensionar demais o fio. Se eu puxo muito o meu fio, eu enrugo o tecido. Então, após acabar uma fileira, a gente solta, passa a mão para a linha se comportar naturalmente sobre o nosso tecido. Essa primeira fileira que eu fiz se refere a esta primeira fileira do meu risco. Ou seja, eu tenho o primeiro pontinho preenchido e o último pontinho sem preenchimento. Eu vou então passar para o ponto do lado e descer nessa segunda carreira, alternando com a primeira carreira. Ou seja, se aqui estava vazio, aqui vai estar preenchido. Se aqui está preenchido, o ponto ao lado vai estar vazio.
nós vamos fazer aqui é preencher todas as colunas, todas essas sequências que estão na vertical, seguindo este risco. Então, aqui a gente já fez essa primeira, já fizemos essa segunda e agora nós vamos passar para essa terceira. Ah, mas é muito importante, porque nesse nosso risco, as colunas estão alternadas, mas tem momentos, como essa daqui e essa daqui, que elas vão estar iguais. Então é muito importante a gente seguir a sequência do risco. Quando a linha está terminando, a gente vira e dá um nozinho no avesso. E começa de novo com outra linha. Terminei as linhas verticais do nosso bordado. Agora, para completar este desenho, a gente tem que fazer as linhas horizontais. Mas antes, eu quero dar uma dica de livro de sashiko para vocês. Esse livro é um dos mais famosos do tema. E ele é muito interessante porque, além de mostrar vários modelos de sashiko, ele também mostra detalhes de como fazer um ponto de sashiko da forma certa e da forma errada. Aqui tem a forma certa, deixando o miolinho livre, e o miolinho cruzado é considerado errado. A ponta aqui está certa, uma terminando e começando a outra. São várias dicas que este livro dá, e no início do livro também tem um pouco da história do sashiko, que foi o que eu contei para vocês. Agora eu vou continuar fazendo as linhas horizontais. Finalizei as linhas horizontais do nosso sashiko. Agora eu vou passar um ferro quente aqui por cima para apagar as linhas que eu fiz com a caneta. A caneta mágica é aquela que desaparece com o calor, e também para deixar o nosso tecido mais esticadinho. E aí, pessoal, gostaram de fazer sashiko? Essa é uma técnica que nos aproxima muito da matemática, da contagem, das medições, das formas geométricas. Eu adoro fazer sashiko, embora me desafie bastante. Espero que vocês também tenham gostado, e na semana que vem a gente vai para um outro destino no mundo dos bordados. Até mais!